Olá a todos. Hoje vamos dar uma pensada sobre se os bichos cabiam ou não na Arca de Noé. Um dos grandes argumentos aí dos evolucionistas, dos que dizem que a gente veio do nada, né, que a gente evoluiu de uma ameba, etc., é dizer que as espécies não cabiam na Arca de Noé. Portanto, a Bíblia não é verdadeira, né? O relato bíblico lá de Gênesis, onde fala do dilúvio, não é preciso. Então vamos dar uma pensada rapidinho sobre isso. Em primeiro lugar, o que é espécie, né? Cachorro é uma espécie, gato é outra espécie, por aí vai. Claro que a biologia ela tem uma classificação bem mais detalhada, o reino, o filo, um monte de coisa que não é o caso aqui, que não interessa, né? A gente vai falar de uma forma mais prática, mais direta. Então, o que o Darwin disse lá, o bonitão lá da evolução? Ele disse que as espécies evoluíram de um único ser. E, claro, hoje os cientistas, alguns dizem, por exemplo, que existem 8 milhões de espécies, aí outro diz que é 10, que é 100 milhões. Não existe um consenso entre eles. Mas uma coisa que é consenso entre os evolucionistas, né, é que eles dizem que os animais não caberiam na arca. Vamos dar uma pensada sobre isso? Bem, como eu disse, espécie é, por exemplo, cachorro é uma espécie, gato é outra, elefante é outra, né? Só que dentro das espécies a gente tem as raças, né? O ser humano, ele é uma espécie, o humano é uma espécie. Aí tem a raça asiática, africana, né, que são os negros, os europeus que são brancos, etc, etc. Aí são as raças dentro da espécie. Agora a espécie humana é uma só. Um branco ele pode se tornar negro? Claro, né? A partir da miscigenação. Um branco, né, ele vai cruzando com o negro, etc, etc. Dependendo, lá numa geração futura, a geração da pessoa vai estar negra ou até o contrário. Da mesma forma os animais, né? Se você pegar, por exemplo, o gato, eu creio que naquela época existiam menos raças de gato. Então é muito simples. Hoje tem centenas de raças, né, de gatos, de cachorros. Mas naquela época, que era o início, deveria existir bem menos raças. Então, Moisés, Noé colocou na arca um casal de gatinhos, um casal de cachorros, e depois, né, eles acabaram gerando outra raça. Por quê? Porque existe sim uma evolução, que a gente chama de evolução ou de adaptação, né, ou variação. Só que é dentro da espécie. E o que os evolucionistas falam é que essa evolução é fora da espécie, ou seja, uma espécie vira outra. Aquela velha história que vocês conhecem, que o macaco virou gente, né? O macaco virou gente, ou, para ser mais técnico, como eles querem, que o ser humano e o macaco vieram de um ancestral comum, de um primata que era comum aos dois, ao homem e ao macaco. Só que isso os evolucionistas nunca provaram, e nem nunca vão provar, né? O que existe é muita forçação de barra, como já houve um caso em que se achou um dente de um porco e eles disseram que era de um ser humano atrasado. Ou, por exemplo, eles acharam pessoas com cérebro menor para dizer que o nosso cérebro evoluiu. Só que hoje todo mundo conhece a microcefalia, onde a pessoa nasce com um cérebro muito menor do que a gente, do que as pessoas normais, né? Então, tudo isso é papo evolucionista sem prova científica nenhuma. Então, para concluir, os animais cabiam na arca? Claro. Noé colocou lá um casal de gatos. Depois, com o tempo, a espécie foi variando, mas dentro da espécie, sempre gato. Gato gera o quê? Gato. Gato não gera cachorro, nem galinha. Gato gera gato. Agora,
vai nascer gato preto, gato branco, vermelho, e participa uma espécie para uma raça menor, participa uma raça maior. Então cachorro, hoje você conhece várias raças de cachorro, mas cachorro late, cachorro é cachorro, nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser. Então o darwinismo é uma grande mentira, depois a gente pode falar mais especificamente sobre isso. Ele diz que viemos de um ancestral comum, evoluímos de uma ameba, mas não há prova científica alguma disso. O que há é que existe uma variação, ou como você pode chamar de evolução dentro da própria espécie. O cearense nascia com a cabeça achatada. Por quê? Porque nosso DNA, nosso gene lá sabia que a gente tinha que carregar muita coisa na cabeça, né? Então ele já preparou ali a plataforma para carregar peso. Hoje em dia, se você observar o cearense, ele já não está nascendo mais com a cabeça tão achatada. Por quê? Porque o nosso próprio DNA já captou essa informação de que a gente não anda mais carregando muito peso na cabeça. Parece brincadeira, mas isso sim é verdade. É uma evolução rápida que aconteceu dentro da espécie. Dentro da espécie é possível haver variação. Há variação, isso é científico. É perceptível, você observa. Agora, fora da espécie, que um gato virou cachorro, que um gato virou um tatu, isso é impossível. E por isso está explicado aí que hoje pode ter 10 milhões de espécies, como eles querem dizer, mas na verdade não é. É que eles pegam o cachorro, por exemplo, e conta 10 raças de cachorro, como 10 espécies, por exemplo. E aí é onde está a grande mentira. Cachorro é cachorro. Tem o cachorro pequeno, tem o pitbull, tem etc. Mas todos vieram da mesma origem. Aí sim, vieram da mesma raiz, que é a espécie dos cachorros, que é a espécie dos gatos, que é a espécie dos cavalos. Tem cavalo grande, tem cavalo pequeno. Mas se você cruzar se você cruzar espécies, elas não se reproduzem, elas não vão para frente. Porque Deus fez um sistema fechado, que só varia dentro da própria espécie. Portanto, os bichos cabiam na arca porque era uma quantidade bem menor. Além disso, a gente sabe que a maioria dos bichinhos são pequenos, Apenas uma pouca quantidade de bichos, como elefantes, são grandes. E também o outro detalhe que você talvez não tenha observado é esse. O elefante, por exemplo, deve ter entrado um casal de bebês, um casal de filhotes na arca, e não um casal de elefantes adultos, o que faz uma grande diferença no peso e no espaço que eles ocupariam. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, você pode colocar aqui embaixo, viu? Valeu, fique com Deus.